Está no ar, parceirinho! É, irmão, está no ar mais um vídeo aqui na Amo Vasco TV, é aquele canal que você já sabe, não tem fake news, não tem sacanagem com você. Então você chega daquele jeito, tá? Curtindo, comentando e se inscrevendo para dar aquela moral pro bigode. Parceiro, aconteceu aquilo que eu já tinha falado para vocês, tá? O Vasco joga no domingo contra o Cruzeiro, na capital mineira, em Belo Horizonte, tá? E depois, na quarta-feira, enfrenta o Atlético Mineiro, também em Belo Horizonte, válida, né? Partida válida pelo jogo de ida, né? O primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil. 2 jogos seguidos em Belo Horizonte. Então o Vasco viaja para Belo Horizonte no sábado e fica até depois da partida contra o Galo, tá? O Vasco vai treinar na segunda e terça na capital mineira. Vocês sabem que o Cruzeiro mudou de treinador, né? Aí eu fiquei, cara, eu fui até ver os últimos jogos do Cruzeiro, né? Pô, empatou com o Cuiabá fora e tal, empatou aqui, perdeu ali, ganhou ali. Cara, a campanha do Cruzeiro nem é ruim. O Cruzeiro tá acima do Vasco na tabela do Brasileirão, se eu não me engano, o Cruzeiro é o 7º, né? Agora a gente tem ali o Bahia em 6º, o Cruzeiro em 7º, se eu não me engano, o Internacional cravou ali em 8º lugar, todo mundo com 42 pontos. Cara, o Cruzeiro tá bem. O Cruzeiro tá brigando por acesso para Libertadores, diretão, irmão. Diretão, cara, e o treinador foi demitido, irmão. Confesso que não entendi nada, tá? Não entendi nada entre aspas, estou começando a entender por quê, né? O Tite está muito mal no Flamengo, e aí começou a falar que o Fernando Diniz poderia ir para o Flamengo. O Cruzeiro falou, não vai não, quero pegar logo, pego logo, contrato logo, e aí ele não vai para o Flamengo, acredito que seja isso. Enfim, o Vasco, né, no domingo vai pegar o Cruzeiro com um treinador novo, com o Fernando Diniz no comando da equipe. Vasco contra o Fernando Diniz, cara, vantagem é toda vascaína, né? Ele com a camisa do Fluminense, foram 4 vitórias do Vasco, apenas 2 derrotas, tá? E 2 empates. Ele com a camisa do São Paulo, foi 1 vitória do Vasco, 1 empate e 1 derrota. Foi mais parelho quando ele estava no São Paulo. E ele pelo oeste de São Paulo, o Vasco tem 1 vitória e 1 empate. Então, nesse confronto Vasco contra o Fernando Diniz, o Vasco está levando vantagem. Para essa partida contra o Cruzeiro, a gente pode ter surpresa no meio de campo, surpresa boa, tá? Coutinho pode sim ser titular no lugar do Payet. O Payet não vem bem já há algum tempo. A gente já tá falando do Payet já faz algum tempinho, né, cara? Que ele tá mal, que ele não tá correndo, muito lento, tá engordando, não vai bem, né? E aí o Coutinho, irmão, tá querendo demais, igual diz a música, o Coutinho querendo demais, o Coutinho pedindo passagem, o Coutinho já entrando naquele nível de 100% fisicamente. Eu falava para vocês, o Coutinho ele vai tomar a vaga do Payet, tá? Pode ser que já tome nessa partida contra o Cruzeiro, tá? Eu gostaria também que o Léo saísse do time para a entrada do João Vitor, que para mim é o melhor zagueiro do Vasco. Mais cedo eu passei para vocês os números, né? O aproveitamento do Vasco, né? O aproveitamento do Vasco com o João Vitor, 64%. Com o Maicon, 49%. Com o Léo, 46%. Cai pra caramba, né? Eu gostaria que o João Vitor fosse titular, mas o Paiva, irmão, Paiva, pelo visto, vai manter a zaga Michael e Léo. Ainda existe aquela dúvida no ataque, né? Que eu acredito, irmão, que sai Ryan, entra, né, nessa partida contra o Cruzeiro já, né? Já deve entrar o Emerson Rodrigues ali na vaga do Ryan. Hoje tivemos aí, tá rolando ainda 2 jogos do Brasileirão. Inter e Bragantino estão empatando, tá? O Inter, por isso, está chegando aos 42 pontos. O Bragantino está abaixo do Vasco. O Vasco hoje não perde posição. O outro jogo é Grêmio e Criciúma. A Criciúma estava vencendo quando eu estava vindo aqui para gravar o vídeo. O Criciúma estava vencendo o Grêmio fora. Também
Não passa o Vasco, mas o Criciúma tá colando, hein? 32 pontinhos. O Vasco tá naquele meiozão de tabela que eu falei para vocês, né? A 7 pontos do G6, a 7 pontos do Z4. Parceiro, no final do ano o Vasco pode, fazer mais uma graninha boa, tá? O meia, lembra do meia Palácios? O meia chileno Palácios pertence ainda ao Vasco, né? Não todo, mas 40% dos direitos econômicos do jogador ainda pertencem ao Vasco, tá? Ele está no Colo-Colo, está emprestado, o Colo-Colo já adquiriu uma parte dos direitos econômicos dele junto ao Vasco. Se o Colo-Colo ficar com ele depois de dezembro, o Colo-Colo precisa comprar mais 20% dos direitos econômicos junto ao Vasco, tá? Mas o jogador já fala, tá, que está indo para o Boca Juniors, está negociando com o Boca Juniors, não é negociação nova, o Boca já está tentando há algum tempo a contratação do Carlitos Palácios, deve acontecer agora em dezembro. O Boca, claro, contratando em definitivo, o Vasco ganha aquela graninha, 40% dos direitos econômicos. Se o Boca não contratar ele em definitivo, o Colo-Colo terá que contratar, né, mais 20% do Carlitos Palácios junto ao Vasco. Parceiro, falar mais um pouquinho sobre Crefisa, não tem como, irmão, não tem como não falar, tá? Estava lendo uma matéria do Globoesporte.com dizendo que o Lamáquia, tá, está querendo se afastar do Conselho Deliberativo do Palmeiras. Cara, irmão, essa semana foi só notícia assim, tá? Crefisa não vai ser mais a patrocinadora do Palmeiras, tá? Eleição da Leila é mês que vem, vamos ver o que vai acontecer, mas é mais uma informação de que o Lamáquia não está contente, tá? Lá no Palmeiras, ele não deve mais participar do Conselho Deliberativo do Palmeiras. Cara, eu tô achando que é aquilo mesmo que a gente está imaginando. Ele está se afastando do Palmeiras, tá? Talvez queira deixar só a Leila lá, ele se afasta e aí ele fica livre no mercado para patrocinar o Vasco, para comprar os naming rights de São Januário e também para ser investidor do clube, o que seria muito bom. O Vasco está precisando de um grande investimento, né? Igual a Crefisa fez no Palmeiras. Seria excelente, repito, seria excelente a chegada da Crefisa no Vasco a partir do ano de 2025. Irmão, queria que você comentasse se, na sua opinião, o Coutinho já está preparado para ser o titular no meio de campo, no lugar do Payet. Já contra o Cruzeiro, você colocaria o Coutinho titular? Comenta aqui, e aí você curte o vídeo e se inscreve na Amo Vasco TV para dar aquela moral pro bigode. Eu tô indo nessa, tá? Valeu? Saudações vascaínas.